Tá. Dá para ver tudo direitinho. Então, boa tarde, pessoal. A gente vai seguir com a sessão temática agora, das 4 horas. E agora, quem vai apresentar vai ser o Rodolfo Aníbal. A gente agradece o Rodolfo por participar, apresentando. Né? É bem importante ter essa colaboração dos alunos também. E o Rodolfo, ele é doutorando em matemática aplicada na Unicamp. Ele vai apresentar o trabalho Hypercomplex Valued Recurrent Neural Networks and Their Dynamics. Rodolfo, é com Tá. você agora. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar agora a parte do meu trabalho da tese, que temos feito junto com o professor Dr. Marcos Valle. Esse trabalho tem sido financiado em partes pela CAPES. E eu apresentarei aqui um dos resultados teóricos da minha tese. Se o pessoal ficar interessado no trabalho, eu depois vou colocar os links para vocês olharem as aplicações desses modelos. Então, essa apresentação vai estar dividida em 5 partes. Uma introdução, em que eu apresento as motivações. A segunda parte é uma breve revisão dos conceitos matemáticos. Depois eu vou apresentar a vocês o modelo da literatura, que é a base do modelo que eu apresentarei na quarta parte, que é um novo modelo, que é a extensão do modelo RCNN, e, finalmente, as conclusões. Então, introdução. Nós estamos interessados em trabalhar com números hipercomplexos, porque eles permitem tratar informação multidimensional como uma entidade única. Alguns experimentos têm revelado que essas redes neurais recorrentes hipercomplexas são menos suscetíveis a comportamentos caóticos. Também esses modelos requerem poucas iterações para atingir estados de equilíbrio e têm sido utilizadas em aplicações em reconhecimento de imagens e classificação de padrões. Então, o objetivo agora é apresentar um novo modelo de rede neural recorrente hipercomplexo que estende o modelo RCNN, que nesse trabalho eu chamaria de HRCNN. E eu apresentarei algumas implementações computacionais que confirmam os resultados teóricos. Então, agora farei a revisão dos conceitos matemáticos. Os números hipercomplexos generalizam a noção de números complexos e hiperbólicos, quaternions, tessarines e octonions. Um número hipercomplexo pode ser escrito da forma da equação 1, em que P0, P1 até Pn são números reais, e I1 até In são as unidades hiperimaginárias. Então, P0 é a parte real desse número. Então, nesse trabalho, RE representa a parte real do número hipercomplexo. Então, dados dois números hipercomplexos que pertencem a algum dos sistemas numéricos que eu mencionei, a soma é feita componente a componente, e a multiplicação precisa de uma tabela de multiplicação das unidades hiperimaginárias, em que precisa utilizar também a distribuição para obter o produto. Também um número hipercomplexo pode ser identificado como um vetor de dimensão n mais 1, com componentes reais. E pode ser aplicado nesse número uma conjugação natural que troca o sinal da parte hipercomplexa. O produto interno a gente vai entender como o produto interno usual. Portanto, pode ser definido um operador T linear, analogamente aos operadores lineares da álgebra linear, em que alfa é um número real, e P e Q pertencem a algum desses sistemas numéricos. Então, como eu vou apresentar um novo modelo, esses novos modelos, a gente vai falar da dinâmica e a estabilidade. Para isso, eu preciso definir previamente alguns conceitos especiais. O primeiro é o conceito de involução reversa, que é um operador, que aqui eu chamei de tal, de H em H, e que apresenta essas três características. Ele é uma evolução, dada pela equação 2, ele troca a ordem da multiplicação, e ele é um operador linear, a equação 4. Além disso, preciso definir também uma forma bilinear simétrica,
que é B caligrafado, que pega um par nesse espaço e projeta nos números reais. Essa definição dada pela equação 5. Então, vamos pegar a parte real e os argumentos que entram na forma bilinear. O primeiro argumento, nele é aplicado uma involução reversa. A gente vai entender isso. Um dos exemplos para essa forma bilinear simétrica é o produto interno. E, finalmente, uma B-função, se consideramos, então, um espaço hipercomplexo H equipado com uma involução reversa, D sendo um subconjunto de H, e S um subconjunto de H, e B a forma bilinear simétrica que eu acabei de mencionar, então uma B-função, que eu escrevi aqui como φ, tem que cumprir com uma relação 6. Então, a forma bilinear simétrica mede a relação entre P e Q, na equação 5, tomando em consideração as propriedades algébricas do espaço, e φ vai projetar, na equação 6, vai projetar Q em D, ao número hipercomplexo φ de Q em S, o qual é o número mais relacionado a Q que qualquer outro elemento S pequeno em S. Então, podemos entender aquela forma bilinear como, por exemplo, uma medida de similaridade. Então, para falar de convergência nesses algoritmos, a gente vai precisar associar o sistema dinâmico, esses modelos que eu apresentarei são sistemas dinâmicos discretos, a uma equação de energia, a uma função de energia, isso se chama função de Lyapunov. Essa função de energia tem que ser limitada inferiormente para uma mudança de estado. Tem que ser limitada inferiormente, e para uma mudança de estado, a energia tem que decrescer. Então, o objetivo do meu trabalho é criar um mapa φ que vai ter por pontos fixos vetores que eu vou escolher. Então, eu vou escolher uma lista de vetores que serão pontos fixos desse mapa φ. Então, para que esse modelo gere uma sequência de vetores que converge a um desses elementos, a um desses vetores que eu escolhi, preciso achar aquela função de energia com as características que eu mencionei. Então, eu vou criar um algoritmo na forma da equação 7, que é um algoritmo recorrente. Então, se eu achar aquela função de energia, eu vou garantir que as sequências de vetores geradas pela forma 7, equação 7, vai convergir ao mínimo local da função de energia para qualquer estado inicial x0. Então, agora eu apresentarei o modelo da literatura. Então, como por causa do tempo, eu não vou conseguir apresentar todos os detalhes dos modelos, vou explicar um mapa geral de como esses modelos funcionam. Então, todos os modelos são redes neurais recorrentes, que trabalham em algum espaço numérico, ou sistema numérico hipercomplexo. Alguns desses modelos da literatura precisam de uma etapa prévia de armazenamento dos vetores que eu quero escolher como pontos fixos, mas todos os modelos apresentam um potencial de ativação que codifica o vetor de entrada e uma função de ativação que decodifica a informação. E eu vou atualizar esses vetores de duas formas possíveis: de modo síncrono, que é modificando todas as componentes do vetor por iteração, ou de modo assíncrono, em que eu vou modificar componente a componente para cada iteração. Então, o modelo da literatura que é base para nosso trabalho é o modelo de rede neural recorrente por correlação quaterniônica, ou QRCNN. Esse modelo foi inicialmente introduzido por Chi Wei Goodman no ano 91 para trabalhar com vetores binários, ou seja, que tem componentes mais um ou menos um. E esse modelo tem sido generalizado para armazenar vetores com componentes complexas ou quaterniônicas. Então, eu vou explicar um modelo inicialmente com um diagrama. Nesse diagrama, então, nós temos um vetor de entrada com dimensão n, em que cada uma das componentes é um quaterno unitário. Então, na primeira camada aqui, a gente vai ter um produto vetor matriz, em que a gente vai aplicar, então, o produto interno entre as colunas da matriz U e o vetor x de entrada. Então, nós vamos ter uma
medida da similaridade do vetor de entrada x em relação às colunas de U, que são os vetores que eu quero que sejam pontos fixos do modelo. Então, as colunas de U é a lista de vetores que eu quero decorar nesse modelo. Depois, na segunda camada, eu pego a parte real desse produto interno e aplico uma função para modificar o produto interno nesse espaço. E, finalmente, então, esses valores que estão na segunda camada vão gerar uns pesos sináticos que vão, finalmente, vamos ter aqui na camada de saída uma soma ponderada das colunas da matriz U. Então, se o X é muito semelhante a alguma das colunas dessa matriz, aquele peso associado a essa similaridade vai ser um maior e vai ganhar nessa soma ponderada. Então, na decodificação, aplicamos uma função sinal generalizada que vai transformar as componentes do vetor em quaternions unitários, que eram as componentes na entrada, certo? Que pertencem aos quaternions unitários. Esse vetor de saída, então, vai entrar novamente na rede, e isso vai ser repetido até convergir a algum elemento das colunas da matriz U. Formalmente, então, dado um vetor x0 com componentes quaterniônicas unitárias, o modelo vai gerar uma sequência de vetores através das equações 8, 9 e 10, em que vocês conseguem aqui enxergar que em 8 temos o produto interno da primeira camada, a segunda camada, que é a aplicação da função, que eu já explicarei quem é essa função, para gerar os pesos ináticos, a equação 9, que é a soma ponderada dos elementos das colunas da matriz U, e a equação 10, que gera a saída, em que vamos aplicar a função sinal generalizada sempre que o módulo da componente J dessa potencial de ativação seja diferente de zero. No caso contrário, deixamos aquela componente como estava. Então, aqui eu coloquei no lado direito a função sinal generalizada, que no caso real seria a função sinal. Então, a função f, que gera os pesos sináticos, é uma função contínua, monótona, não decrescente, e que tem um parâmetro exponencial. Aqui na função que temos aqui em 1, Q é o parâmetro exponencial, aqui L é o parâmetro exponencial da função, e aqui alfa. Então, essa função é aquela que gera os pesos sináticos. Então, agora eu apresentarei a extensão desse modelo para trabalhar com uma ampla gama de números hipercomplexos. Então, para estender um modelo, para trabalhar com diferentes números hipercomplexos, precisamos que a função de ativação seja uma B-função, no caso anterior era a função sinal generalizada. Agora generalizamos o conceito e as características que precisa ter essa função. E a função f, que gera os pesos sináticos, tem que pertencer à família de funções reais, contínuas, monótonas, não decrescentes. Então, dado um conjunto de vetores que eu quero armazenar nesse mapa, com cada um desses vetores vai ter componentes hipercomplexas, então nós conseguimos generalizar o modelo através dessa formulação, através das equações 14, 15 e 16. Então, se vocês olharem a equação 14, a equação de evolução, que agora tem uma forma mais geral, porque φ é uma B-função, e o potencial de ativação tem que pertencer ao domínio da função. O potencial de ativação apresenta a mesma estrutura, é uma soma ponderada dos elementos das colunas da matriz U, e os pesos sináticos agora apresentam uma forma mais geral, em que o produto interno agora é representado por uma soma de formas bilineares simétricas. Então, desse modelo, nesse modelo, então, estudando aquele modelo, achamos o seguinte teorema que eu quero apresentar hoje. Então, dado um conjunto hipercomplexo H, sistema numérico hipercomplexo, φ, uma B-função, e f, uma função real contínua monótona não decrescente, dado um conjunto de memórias fundamentais, ou vetores que eu quero armazenar, U caligrafado,
a sequência de vetores gerada pelo modelo HRCNN é convergente para qualquer estado inicial x0, usando tanto o modo síncrono como síncrono. Então, eu vou resumir brevemente a prova desse teorema. Então, junto com o professor, achamos uma função de energia que está associada a esse sistema, que está dado pela equação 17, e para provar aquele teorema, a gente tem que pegar uma diferença das energias para estados diferentes. Então, pegamos uma diferença de energia, equação 18, para estados diferentes, certo? Equação 19, e fazendo um pouco de conta, chegamos na expressão, na equação 20, em que dentro do somatório vemos uma expressão que é positiva, pois a forma bilinear simétrica, certo? Está aplicada nesse argumento, em que temos que φ é uma B-função, pois φ aplicado em HI de t, o elemento mais relacionado a HI de t. Portanto, essa expressão é maior que a expressão que está aqui na direita, que é a forma bilinear aplicada em HI xi de t. Portanto, toda essa expressão é negativa, e isso quer dizer que para estados diferentes, a energia decresce para qualquer x de entrada. Então, para verificar aqueles resultados teóricos, calculamos o valor da energia, por exemplo, aqui para 3 modelos, que só se diferenciam no modo de atualização. Então, os círculos ou bolinhas são um modelo, modo síncrono assíncrono, o quadrado outro modelo e o triângulo outro modelo. E podemos ver que à medida que aumenta o número de iterações aqui no eixo horizontal, a energia decresce para um modelo quaterniônico, utilizando uma função de ativação específica, que eu não vou conseguir explicar agora, né? O mesmo acontece, por exemplo, no caso octoniônico, a energia também decresce para diferentes modelos, usando tanto o modo síncrono como assíncrono. Vocês podem ver que eu estou armazenando uma quantidade importante de vetores, 160 vetores de dimensão 100. E também realizamos um experimento para enxergar, certo, através de um grafo, a dinâmica do sistema. Então, criamos um espaço de dimensão pequena, de 16 elementos, e armazenamos 3 elementos no mapa. Aqui as bolas cinzas, que têm os números 4, 5 e 13, são os elementos memorizados pelo modelo. Então, vocês podem ver que o modelo sempre converge, tanto no modo síncrono como assíncrono, mas vocês também podem enxergar que ele cria algumas memórias espúrias, que é um dos problemas associados a estes modelos, e que nós conseguimos melhorar em um outro trabalho. Então, podemos ver que isso também acontece, por exemplo, o caso anterior era o caso complexo, o caso que estou apresentando agora é o caso hiperbólico, o modelo novamente converge, certo, para qualquer estado inicial, não fica em um ciclo, mas novamente aparecem memórias espúrias. Então, as conclusões. Nesse trabalho, nós conseguimos estender o modelo RCNN. Esse modelo sempre vai conseguir atingir um estado de equilíbrio, tanto no modo síncrono como assíncrono, e o modelo que teve a melhor performance em relação à tolerância ao ruído, que eu não apresentei essas relações aqui, é o modelo quaterniônico. As contribuições desse trabalho, temos feito vários trabalhos com variações desse modelo que melhoram o problema que eu já falei, as memórias espúrias, e algumas aplicações misturando machine learning com esses modelos. E agradecer novamente a CAPES pelo apoio a essa pesquisa. As referências principais. E muito obrigado. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Rodolfo?
Bom, enquanto a gente vai dar um tempinho, enquanto isso eu vou preparando aqui. Eu posso aqui também compartilhar vocês, porque eu sei que o tempo é muito, muito curto para explicar com detalhe toda a ideia de 4 anos de trabalho. Então, eu posso deixar aí o GitHub, vocês conseguem olhar os códigos dessas ideias. Os códigos não são muito, muito pesados assim de entender, porque são aquele diagrama que eu expliquei é o núcleo do algoritmo, então vocês conseguem olhar linha por linha o que eu expliquei no diagrama, e também vocês podem olhar aqui os trabalhos das aplicações. O último trabalho que eu achei mais assim, forte, porque ele mistura com coisas novas, é o do Ensemble. Então a gente consegue decorar nesses vetores na memória, a resposta de classificadores, por exemplo, o Support Vector Machine ou o Random Forest, eles conseguem classificar algum problema, certo? E o resultado daquela classificação é a memória do modelo. Então, a gente depois entrega um vetor com zeros para que ele complete a classificação em relação a outros classificadores que ele já viu. Você está Então, usando junto com outros métodos do seu modelo? isso, em que cada um desses vetores U, que era o conjunto de memórias do modelo, é a resposta de um classificador fraco, por assim Ah, dizer. entendi. Como seria uma forma de melhorar, talvez, o desempenho? É como Seria uma forma de modificar a votação hard voting ou soft voting. Então, é uma nova forma de votação e ele vai muito bem para a classificação binária. Muito melhor que alguns métodos conhecidos. Você chegou a fazer Então, esse estudo de comparação com outros métodos? isso. Aí eu coloquei aí o link para que vocês consigam olhar o caso do Ensemble. E também tem no mesmo GitHub, tem os códigos para que vocês consigam olhar. Bom, como a gente passou um pouquinho, eu gostaria de agradecer novamente o Rodolfo pela palestra. Por nada, E muito obrigado a vocês. a gente que agradece. O Rodolfo também já participou de Equipoise, sabe como é que é. Então, agora eu vou passar para o sorteio bem rapidinho aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Então, o livro vai ser Polinômios que satisfazem uma relação de recorrência de 3 termos. Aí, deixa eu passar aqui. Legal. A gente já separou aqui os códigos. Agora a gente vai fazer sorteio. Então, esses foram os códigos sorteados. A gente lembra que as regras para o sorteio estão no site, para quem quiser conferir. E parabéns ao Rodolfo e aos ganhadores. Agora a gente está tendo uma outra palestra no link do YouTube de um dos patrocinadores, quem quiser conferir lá, é muito bem-vindo. Então, obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Tá, obrigado. Qué bueno ver